Aos amigos do Brasil, um grande abraço para você ligado no Bandeira Quadriculada em todo o Brasil e também no mundo pela rede mundial de computadores. Você pode acessar nosso canal no YouTube, youtube.com/Bandeira Quadriculada e também no nosso Twitter, @Bandeira Quadriculada também, e no nosso blog lá no wordpress.com. Vocês podem acessar lá também. E claro, já indico para você, né? Aperte o sininho para ativar nossas notificações e vamos embora. Que o programa hoje está recheado de muitos assuntos para falar aqui nesse programa. Estou aqui no programa de hoje com o nosso, nessa edição do dia 21 de maio de 2017. Estamos no meio do ano, meu Deus. Ao lado do Augusto e também do Fernando Botolazzo. Vamos com os destaques iniciais, primeiro de cada um, começando com o César Augusto. Tudo bem? Grande abraço. Bo- Tudo bem? Abraço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu diria o seguinte, Alonso, tu sabe dirigir em oval aí, filho? Rapaz. Rapaz, vamos falar muito do Alonso, vamos falar muito do Alonso. Bom, meu caro Fernando Botolazzo, seu destaque inicial, tudo bem? Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço a você ligado aqui no Bandeira Quadriculada. Eu tenho dois destaques, né? O destaque primeiro, o épico final da MotoGP em Le Mans, uma corrida sensacional entre o Viñales e o Valentino Rossi. E o Alonso, que hoje, acredito eu, que hoje ele selou agora a sua ida à Fórmula Indy. Eu acho que depois do treino, do desempenho que ele teve hoje, dificilmente eu acho que ele vai seguir na Fórmula 1 ano que vem. Até pelo fato da Honda na McLaren não ter feito grande coisa, apesar que os problemas do motor têm perseguido ele na Indy também, né? Negócio engraçado, né? Vou falar mais sobre isso. Porque primeiro eu vou falar aqui, no momento que nós estamos gravando essa edição do programa, acabou em instantes a classificação, definiu um grid de largada para as 500 milhas de Indianápolis, que vai acontecer no próximo domingo, dia 28, aquele final de semana épico, que ela gosta de ver no automobilismo. Na segunda-feira que vem, vamos fazer um programa especial para repercutir tudo o que aconteceu nesse final de semana que vem, que promete ser histórico para o Mundial. Tanto o Grande Prêmio de Mônaco, tanto a Queda do Grande de Indianápolis e também o Anasta, que tem aquela corrida especial também para falar para vocês. Então, nós tivemos essa classificação agora há pouco e nós tivemos a pole position espetacular do Scott Dixon. Lembrando que vamos explicar para a galera entender como é que funciona a classificação, né? Ela acontece sempre uma semana antes das 500 milhas de Indianápolis. E do 10º para trás acontece a primeira parte da classificação, que ocorreu por volta das 3 e pouco da tarde até meados de 5 horas da tarde, no horário de Brasília. E depois nós tivemos, vale a pena, do 10º até o 33º, que é para os carros no grid, não quer dizer os pilotos, né? É algo que é engraçado. Depois disso, nós tivemos uma pausa de mais ou menos uns 10 minutos, mais ou menos. Aí, por volta das 6 da tarde, começou essa segunda parte da classificação. Nessa segunda parte da classificação, que terminou em instantes, nós tivemos os 9 pilotos que brigaram pela pole position. E aí ficou assim o grid de largada com o Scott Dixon na pole position, com uma média de 232. São 4 voltas que eu tenho que fazer para poder conquistar a maior volta da classificação. Que dá mais ou menos cerca de 370. É isso? 373 km por hora. Exatamente, é muita coisa. Na segunda posição, nós temos na primeira fila, que são 3 carros por fila, com o Web Capter, que
Não, foi o último a entrar, agora há pouco. Conseguiu aí 231,664. Depois nós vamos ter a terceira posição, o Alexander Rossi, com 231,487. O Takuma Sato, quarto colocado, com 231,385. Já na segunda fila. Na quinta posição, ele, que não vamos falar muito dele aqui nesse programa, Fernando Alonso das Astúrias. Nunca tinha andado em um vão na teve problema de motor no treino livre pela manhã e conseguiu a façanha de ficar em quinto lugar. A melhor posição de um estreante na história da categoria, desde Mansell em 93. Quando o piloto da Fórmula 1 vai para a Indy e é Hulk. Ele conseguiu uma façanha espetacular, com um média de 231,300 km por hora. Na sexta posição vai largar o Hildebrand. Em sétimo lugar vai largar o Tony Kanaan, mostrando porque a Ganassi está muito bem. O Marco Andretti, o oitavo colocado. O Will Power, decepcionante com esse carro da Chevrolet, da Penske, com todo lugar. Para quem está brigando pelo título é pouca coisa. E o Ryan Hunter-Reay, atual campeão da Indy, vai largar na décima posição na prova de domingo que vem. Nós vamos ter também o Ed Jones em 11º, o Léo Segar em 12º, Alexin em 13º, Agar Hall em 14º, Max Chilton em 15º, Charlie Kimball em 16º, James Hinchcliffe em 17º, Juan Pablo Montoya o 18º, 19º para Hélio Castro Neves, Sid Caran em 21º, em 22º, Pagenot na 23ª posição, Carlos Munoz em 24º, Gabi Chaves em 25º, Cornodale em 26º, o Jake Heiber em 17º, o nosso grandíssimo Jake Heiber em 27º, Pipa Man em 28º, uma das mulheres, né, que vai correr nessa prova, o Peugeot em 29º, o Podirazer, que correu na Indy nos anos 90, quem se lembra? Em 30º, Sebastião Saavedra em 31º, Jacques Bach em 32º e o James Davidson, que vai substituir o Sebastian Bourdais na 33ª posição. Só para eu corrigir. O Hunter-Reay foi campeão no ano retrasado, né? E o Pagenot é o atual campeão. E uma outra observação, o Davidson vai substituir o Bourdais por conta do gravíssimo acidente que ele sofreu ontem no treino de parte da classificação, que ele deu a ordem para quem andasse hoje. E num dos acidentes mais feios que eu já vi desde 1982. Porque o acidente de 82 é até bom o Fernando e o César aí, que são mais talvez mais velhos do que eu, podem ver qual foi o piloto de 82 que sofreu aquele acidente horroroso. Foi feio, inclusive foi fatal, inclusive. Exatamente no mesmo lugar. Exatamente na mesma curva 2. E o curioso é que ele só não teve situação um pouco pior porque pelo ângulo do carro. Pela forma como ele saiu e acabou batendo feiamente. Ele foi levado ao hospital, está consciente, está tudo bem com o Bourdais, só que ele teve uma fratura na costela, né? E teve um problema também na bacia. É isso? Foi uma fratura na região pélvica e na bacia. E teve uma região na barriga também, né? A região pélvica e a bacia ficam lá no... onde é a bunda. Meu Deus. E, olha, a célula de sobrevivência ajudou bastante e tal, mas, rapaz, assustou, hein?
Não, e você perguntou sobre quem era o acidente em 82. O acidente fatal de 82 foi com Gordon Smalley. Isso. E também foi no treino de classificação, né? Foi no treino de classificação, e em 81 teve outro acidente no treino de classificação que foi com Danny Onguer. Caraca. Daniel Guerra, que aliás está fazendo aniversário hoje, 75 anos. É, E curioso que ele saiu de traseira na entrada da curva. Quando saiu de traseira, inexplicavelmente ela foi pro muro. Vocês também perceberam isso? não, ele tentou corrigir a trajetória do carro antes de ir pro muro também. Explica o fato do carro ter saído um pouco de traseira, ele ter corrigido e simplesmente foi reto, né? É, Será que houve algum problema, como é que pode ser, de telemetria do carro? Alguma coisa que desse para que saísse daquele jeito? Não. Acho que foi falta de aderência. Dependendo do ângulo que você ataca a curva, principalmente em Indianápolis, dependendo de como você ataca a curva, o pneu ele pode tanto dar o apoio quanto perder o apoio em relação ao solo. Isso daí muitos pilotos fizeram. Emerson, já aconteceu isso com Emerson, com Mansell, O próprio Piquet, com o o próprio próprio Piquet Piquet, também. entendeu? Isso daí é uma coisa que tanto pilotos experientes quanto novatos acontece isso com ele. Foi o ângulo, foi o jeito que ele atacou a curva que o carro perdeu a traseira, acabou saindo de traseira e acabou batendo reto no muro. e ainda tem um fato: Sabe, Indianápolis não tem curva inclinada, é tudo reto ainda por cima. Para não dizer que não tem inclinação, acho que inclinação de Indianápolis é o quê? No máximo, no ali, máximo ali, 10. ali quando você vai da curva 2 para a curva 3 e da curva um para ir para a curva 2. É, no máximo 10 graus de inclinação. Ela não tem mesmo muita inclinação. É igual Miami, Homestead. Homestead também não tinha antes tanta inclinação quanto antes de 2006, né? 2006 fizeram uma reforma na pista que aí teve inclinação e quando foi reinaugurar que teve aquele acidente fatal com o Paul Dana em Paul 2007. Dana. É, 2006. é verdade, 2006 mesmo. O, o curioso é que ele estava abrindo a sua segunda volta, né? Uhum. E a primeira volta dele foi muito boa, diga-se de passagem. Sendo que o Sim. Bordet é um dos caras que diz que não gosta de correr em oval, hein? Então, agora eu tenho quase que certeza que ele pode abandonar a carreira de uma dessas. Seria uma pena, viu? Porque o Bourdais, ele se reinventou esse ano, né? Numa equipe pequena. A Dale Coyne, ela era mais pequena que a própria KV onde ele corria, né? A Dale Coyne que sempre foi chamariz de piloto pagante, né? Na época da kart tinha um Denis Vitolo da vida, o Michel Jordan, se bem que Michel Jordan, ele foi o piloto que correu mais tempo pela Dale Coyne, na época era Peyton Coyne, É, e tinha certo talento. Era um piloto que tinha um certo talento, né? Mas aí tinha Paul Jasper, Denis Vitolo, aquele Vitolo lá era como o Galvão fala, chicane ambulante, né? Só se meteu em encrenca aquele cara, né? Mas você não acha que um acidente desse, se quebrar, tem uma fratura de qual foi mesmo? na pelvis e na bacia? Você acha que vai ter clima para querer voltar a correr? Não vai, não vai querer. E mais ainda, Eu, ele tá nem. bom. A família vai chegar pro cara e vai falar assim, não, isso é sinal, velho. Você vai deixar arriscar? E não é só isso também. A família vai chegar a falar que não vai correr. E ele vai. E às vezes um piloto, quando sofre um acidente desses, os reflexos ficam piores. Ele não consegue ter
vamos dizer, aquela raça de atacar a curva, como vocês disseram. O Bourdais vai aposentar praticamente. Então. Ou vai virar o Mike Conway. Ou vai virar o Mike Conway, que não quer saber de correr em oval mais. Ou vai correr em circuito misto. Vai depender muito da recuperação. Segundo os médicos falaram, será cerca de 8 semanas. Sendo que Tá bom? Tanto que ele não vai correr mais nessa temporada, né? Exatamente. Então, e aí eu acho que nesse meio tempo, acho que a família vai conversar com ele e vai tomar uma decisão de, olha, larga a carreira, vira comentarista, faz outra coisa da vida. Uhum. Porque o sinal já foi. O sinal já foi dado e ainda por cima não se brinca com uma coisa dessas, né? Ele já não é mais um menino, né? Ele já tem 30 e... Ele tá prestes a completar 39 anos já, né? Tá prestes a completar 40. Já tá prestes a completar 40, né? Já tá na hora de parar mesmo. Ele já tem uma história bonita. Ele foi o último grande nome da kart, né? Da Fórmula Mundial, que já era chamado de Champ Car. Assim, foi tetracampeão com propriedade. Foi o último grande piloto da Newman Haas. Então, assim, teve uma passagem apagada pela Fórmula 1, né? Uhum. Mas foi um grande piloto. Então, ainda, não sabe? Pode ser que ele volte, ele queira voltar, pelo menos para correr em Indianápolis, assim, como Piquet. Não sabe. Na verdade, é muito cedo para dizer se ele vai parar ou não. Vamos esperar para ver. Mas, Fernando, uma lesão numa região em que você exige, como é que eu posso dizer? Exige uma região, uma região, vamos dizer assim, que a região do pelvis e da bacia é onde o piloto fica sentado. Ele não pode, é verdade. É verdade. Bom, isso me lembra o que aconteceu com o Emerson, né? Em 96. Na US 500? Tanto que ele já tinha falado. Não tô falando de 500, eu tô falando o acidente do Emerson. Que não foi na US 500, foi no Grande Prêmio de Michigan. Sim, é que naquela época era chamada de US 500 por causa de ser um evento rival a Indianápolis, né? Foi na época da cisão. E aquele acidente do Emerson... Aí... Pode falar. O acidente do Emerson foi na Marlboro 500, que era o grande, chamado de era US 500. Aí, se não me engano, em agosto, setembro, tinha as 500 milhas de Michigan, que era na mesma pista, só que era uma corrida diferente. Uhum. Aí, teve o acidente do Emerson. O Emerson já tinha falado, se não me engano, 2 meses antes pro Roger Penske, que ele já ia parar, que ele iria se aposentar mesmo em 96, né? Uhum. Aí teve o acidente, tudo assim, e ele disse que ele ainda tinha chance de voltar a correr, pelo menos para terminar por cima a carreira, né? Não foi o que aconteceu. Não sei se pode ser que o Bourdais... Ele vértebra também naquele acidente. Peraí, vamos fazer uma questão. Até para explicar para essa molecada mais nova. Sim. Qual foi as lesões que o Emerson sofreu naquele acidente? Foi uma lesão na quarta vértebra, na coluna. Por 30 centímetros ele não ficou paraplégico. Exatamente. Sim. É outra parada. É uma outra situação. Sendo que ele já corria numa equipe satélite da Penske. Na equipe B, né? Na verdade, para ele não ficar sem equipe para 96, o que o Roger Penske fez? Ele comprou metade da equipe do Carl Hogan, que tinha perdido a sociedade para o Bob Rahal, para poder colocar um carro a Penske, que era justamente o carro do Emerson. Então era a equipe B da Penske, né? Exatamente. Hogan Penske, né? Uhum. Ele correu, se não me engano, mais 1 ou 2 corridas, né? No máximo.
Não, acho que depois daquele acidente ele nem correu Não, mais. ele não correu mais. Os médicos proibiram ele de correr. Exatamente. Porque Não, senão. e sem contar que depois desse acidente da Indy, no ano seguinte, em 97, ele sofreu um acidente de avião na fazenda dele, em Araraquara, com o É filho verdade. dele, que ele também quase morreu, machucou um pouco, e aí mesmo que ele viu que era hora de parar com tudo mesmo, coisa de risco, né? É. Foi nessa. Lembrando que o Emerson foi ele que trouxe a Indy do SBT naquela época da CAP, E foi em ele que negociou 97. a reforma do autódromo de Jacarepaguá para trazer a Rio 400. Exatamente, já como empresário. Já É, como empresário. Mas no caso, mas são situações diferentes. São. são completamente diferentes. A segurança dos carros de hoje, os carros são mais seguros que 20 anos atrás, não tem nem comparação. E ainda mais Os que, carros de antigamente eram mais rápidos, mas eram um pouco menos seguros do que hoje. se você perceber também, você percebe a aerodinâmica dos carros de hoje com a aerodinâmica dos carros de 20 anos atrás, da década de 90. Você vê que hoje o cockpit é quase todo coberto do braço do piloto, quanto em 96 o cockpit exibia a cabeça e os braços do piloto ficavam de fora. Uhum. Então é a mudança. É, eu acho, pela região onde ele sofreu, na região do quadril, na região do quadril e na região pélvica, né, na bacia, Uhum. eu acho que o nosso queridíssimo ah, francês irá aposentar, curtir os netos, curtir os filhos, porque, cara, não é uma vida só. E é Se uma ele, vez só, hein? É um ciclo só, hein? Não é essa coisa de eternidade, não, hein? É um ciclo, hein? é, então, tem que. Se eu fosse o Gordé agora, chegasse, conversasse com a família e falasse, olha, quero largar, quero viver a vida com meus filhos e tal, ele já está muito bem feito na vida, entendeu? Já é milionário, já tem uma condição de estabilidade financeira muito grande, né? Como piloto já cravou seu nome no automobilismo, né? Ele não precisa fazer mais nada, ele já está na história, assim como já aconteceu com o próprio Zanardi, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que o Gordé aí vai ter que rever aí esses conceitos e resolver, olha, é hora de parar, o sinal é dado, a situação foi feita e, infelizmente, você não tem outra escolha. Porque se você voltar para querer correr no ano que vem, com a situação, uma região como essa daqui, na boa, tá pedindo para não, como é que eu vou dizer? Pra não Não, ter. Pra não voltar. Porque se lembrar, o Piquet teve um acidente em 92, mas foi só no pé. E depois ele voltou. quem você fala? O Piquet em 92. Mas aí é uma outra situação, um acidente com É, que exatamente. Concordo com ele você. teve um problema no pé e tudo mais, é uma outra também, uma outra situação, né? Uhum. É que o Piquet, a única diferença é que o Piquet já vinha de um acidente, como a gente já falou aqui no programa, lá em Imola, que aí a coisa se acumulou, entendeu? Ali foi um acúmulo de situações. Uhum. No caso do Budé, não, eu nunca vi o Budé ter um acidente, você fala, nossa, Um acidente grave, né? então. É o que eu penso mais basicamente assim. Se você em casa, você pode dar a sua opinião aí na caixa de comentários para avaliar a situação. E nós vamos mostrar depois também no final do programa esse acidente para você ligado pelo Brasil, além do que foi a classificação também. Mas sobre a classificação, rapidamente. Fernando, Oi. Alonso
o Alonso mostrou por que realmente é um piloto que, em pouco tempo, ele se adaptou rápido à categoria. Mostrou. Ele se adaptou bem. Eu acho que eu não me lembro de outro piloto que tenha se adaptado tão bem assim a Indianápolis quanto ele. Pode-se dizer que ano passado teve a vitória do Alexander Rossi, que era um rookie, né, na ocasião, mas ele já estava vindo de treinos, ele teve mais treinos que o próprio Fernando Alonso, né? E a vitória do Rossi foi simplesmente naqueles golpes de sorte que Indianápolis tem, né? Mas mereceu a vitória, ele trabalhou, ele fez uma corrida certa. É que as situações fizeram com que ele acabasse ficando com a vitória merecida, novamente dizendo. Mas o Alonso, ele realmente se adaptou bem. Ele se adaptou bem. Eu acho que eu não esperava assim tanto do Alonso nesse treino de classificação. Mas a gente sabe que treino, corrida é corrida. Nos treinos ele foi bem. Vamos ver como ele se sai em ritmo de corrida semana que vem, né? Tem aquela questão do motor. Quanto ele... Eu acho que questão do motor uma coisa eu sei. O motor Honda na Índia é mais confiável que o motor Honda na Fórmula 1. Muito mais confiável. A Ganassi está aí provando pra gente. A Dale Coyne com o Bourdais provou isso. É um motor que do ano passado para cá teve um avanço muito grande, tanto que as duas primeiras corridas a Honda dominou, né? Agora que a Chevrolet está começando a tirar um pouco a diferença em relação aos motores Honda. Eu acho que é um fruto também dessa vamos dizer assim, essa formação que a Honda fez com a Ganassi, né? Que a Ganassi está ajudando a Honda a desenvolver o motor para a Indy, né? Então, isso daí, esse negócio, eu diria que nesse caso é corriqueiro, é uma coisa que poderia acontecer e acabou acontecendo, né? Na Fórmula 1 eu acho que é incompetência mesmo dos engenheiros da Honda lá. Pura falta de incompetência, porque eles tiveram 2 temporadas e meia para desenvolver esse motor e o motor, vamos ser sinceros, o motor tá na mesma. Aliás, foi uma coisa engraçada, né? Uma coisa foi engraçada, é que no treino livre hoje pela manhã, ele estava fazendo uma simulação do autódromo quando ele viu que tinha uma fumaça no motor. Daí, olha que coisa engraçada. Eles tiveram que ir na fábrica da Honda, que fica um pouco aí próximo do autódromo, chegar lá na fábrica da Honda, comprar um motor novo e trazer no autódromo e arrumar tudo isso em 90 minutos. Ou seja, os japoneses da Honda nos Estados Unidos são mais eficientes que os japoneses da Honda na Fórmula 1. Que é no Japão. É a matriz da Honda, a Honda matriz lá do Japão, que fabrica os motores para a Fórmula 1. Enquanto a filial americana fabrica os motores para a Indy. A filial americana desde 2015 está dando um baile na matriz do Japão em quesito motor. Isso tá fazendo... E o Alonso, ele falou uma coisa... O Alonso, ele falou uma coisa na zona mista, que ele disse o seguinte. Ele, né, quando ele entrou na última curva, da última volta na classificação, ele teve um pequeno probleminha de motor. Ai, meu Deus. Pequenino problema. Eu acho que o Alonso já ficou PhD em problemas de motor, né? Ele já até sabe, pela cor da fumaça, pela espessura, foi isso. Quebrou foi aquilo, né? Tanto tempo com motor ruim, tanto na Ferrari como na McLaren, meu amigo, te fazem um PhD. Eu acho que, é igual eu falei, o Alonso, se ele tiver uma boa classificação na corrida de semana que vem, nas 500 milhas, eu acho que vai ser
a assinatura, o carimbo para ele entrar na Fórmula Indy e ele sair da Fórmula 1, viu? E eu acho que o Alonso, na minha opinião, só se mudar muito da água para o vinho é a McLaren. Só se mudar muito da água para o vinho é capaz que ele fique. Eu acredito que não vai sair muito disso e ele vai acabar saindo da Fórmula 1 no fim da temporada. É tanto que na semana que vem a gente vai falar muito do aquele de moto, mas a alegria do Jenson Button era tão grande se você voltar à categoria nesta corrida, dependendo do que ele fizer, pode ser até que o Button fique com a vaga do Alonso, o Alonso seja colocado realmente direto para a Indy, que me parece que agora é a casa dele. Ele se sente realmente mais à vontade, tem uma liberdade maior. Depois de trazer também os filhos, a mulher, ele está realmente se sentindo mais leve, apesar de toda aquela polêmica que tem o nome dele da Espanha, naquela morte misteriosa do piloto de 10 anos de idade, de 11 anos de idade, que realmente vai ser investigado. Nós estamos de olho, é ele que vai passando em próximos capítulos, mas realmente, de fato, né, César, o Alonso está com um outro nível de carreira na Indy, né? Não, e o Alonso também vai aproveitar, ó. Se não duvidar, vai fazer mais que o Mansell, hein? O Mansell só ganhou um título na Indy, depois voltou pra Fórmula 1 pra ajudar o Damon Hill. Aí. Aham. Meu amigo. Mas o Mansell era uma outra situação, né? Ah, sim, por causa da morte do Ayrton. Então, isso é compreensível. Das duas, uma, na verdade, né? Das duas, uma. Muita gente fala que o Mansell ia se aposentar depois do título, mas a verdade é o seguinte: o Mansell, ele só saiu da Fórmula 1 por um motivo. Ele não ia correr de jeito nenhum de novo do lado do Prost. Dois caras. Você acha que o Frank Williams ia ter dois pilotos geniosos de novo dentro da equipe? Repetir o que aconteceu com Mansell Piquet? 86, 87? Ah, e naquela época o Mansell foi treta-vice. Trivice, né? Trivice. 86, 87 e 91. O Mansell, para mim, foi a escolha muito boa, tanto provou isso daí, venceu a primeira corrida dele na Indy, na Austrália, ele já venceu, foi campeão em 93. Ele, se ele quisesse, ele poderia ficar mais anos na Indy, ele ainda tinha gás para isso, mas diante dessa situação do Senna, tudo, o Frank Williams viu que colocar o Coulthard logo de cara podia dar uma queimada no cara, né? Então ele preferiu chamar o Mansell para ter pelo menos um campeão no grid, né? Para ter um cara experiente lá, né? Para preencher essa lacuna, né? Então, eu acho que nesse momento, para o Alonso, seria uma boa. Pode ser que o Alonso brilhe, volte a ter aquele brilho que ele tinha na época da Renault, até maior, sabe? Ele se firmar mesmo como um grande piloto que ele é, se firmar ainda mais. Eu acho que... E talvez fazer um resultado melhor que o Rubinho Barrichello nos anos que ele teve na Indy. Com certeza, o Rubinho não... É que o Rubinho também, ele não teve... Se ele quisesse, ele poderia se dar bem na Indy. É que ele não teve tempo e também depois ele declinou em voltar para o Brasil, né? Acho que é porque ele não quis mesmo, viu? Se ele quisesse, ele poderia ter ficado. E também tem Rubinho. E também tem outro detalhe. O Alonso vai ajudar muito a McLaren a ter uma equipe própria nos Estados Unidos para disputar a Indy. Isso se a McLaren não quiser mesmo deixar a Fórmula 1 e ir para a Indy, né? Exatamente. Não, mas aí é que tá. Estamos se falando que a McLaren está pensando em entrar na Indy, mesmo que ela estiver ou não na Fórmula 1. Isso se comentou. Assim como a Ferrari nos anos 80. Não, mas a Ferrari também já disputou tanto a USAC
que era a Indy pré-79, quanto a Fórmula 1 nos anos 60. Tanto que, o carro da Ferrari, em protesto da Fórmula, porque a Fórmula 1 naquela época, nos anos 60, protestava contra o fato de ter uma equipe tanto na Europa como nos Estados Unidos. O seu Enzo Ferrari pediu que o carro da Ferrari, nas últimas corridas do GP na temporada 64, fosse pintado de branco e azul. Era a única vez na história que a Ferrari deixava de ser vermelha. Uhum, e foi campeã com esse carro com John Surtees, né? Exatamente. O finado John Surtees. Exatamente. Bom, resumo. O Hélio Castro Neves, para a gente fechar, e o Tony. Como é que vocês avaliam? Tanto o Tony quanto o Hélio. Sou mais Tony do que Hélio. Concordo com o Fernando. O Tony que era realmente quase iluminada. Né? Tudo bem, está com o carro melhor, a gente sabe disso, mas é impressionante a qualidade que o Tony, que ainda está com quase 40 anos de idade também, é outro que é veterano, está aí na categoria desde 1996, ela naquela turma do Gilles Ferrand, do Villeneuve, do Montoya. Realmente é uma coisa absurda, absurda. E o Tony Canaan tá aí, mesmo quarentão, cara bonita, baiano bom, tá andando demais. O maior nariz do troféu das 500 milhas. O maior aeroporto de Mosquito. A última vitória brasileira foi dele, né? Foi em 2013. Aeroporto de nas 500 milhas, né? Foi. A última vitória na Indy 500 e a última vitória do Brasil na Indy foi com ele. Foi em Fontana em 2014. Exatamente. Exatamente. E a última vitória na Indy é tão emblemática que foi a última vitória narrada pelo Luciano Vale. Uhum. Com certeza. Vamos mostrar depois também essa vitória aí do Tony em 2013. E, de fato, o Tony está realmente engajado em ganhar para parar por cima. Uhum. E posso colocar ele como favorito ao título, porque a Ganassi está vindo num apetite muito grande nessa temporada, né? E também tem outro detalhe, o Tony sabe poupar o carro para os minutos finais. Sabe. Ele tem uma estratégia inteligente. Exatamente. E a forma como ele conseguiu essa classificação, se a gente for projetar para a corrida, ele pode fazer algo interessante. Ele é bom de relargada, ele é um cara que sabe fazer estratégia muito bem. O próprio chefe de equipe da equipe Ganassi valoriza muito o que o Tony faz também. É um cara para ser respeitado. Uhum. Sem contar que outra também, nessa questão de relargada, o Alonso, ele não está acostumado muito com esse negócio de largada lançada. Assim, no padrão Indianápolis. Ele teve uma experiência na Fórmula 1 disso, né? Mas a Fórmula 1 é como se fosse uma procissão indiana. Na Indy, se você relargar, você tem um carro no lado esquerdo e outro carro no lado direito. Não, mas se eu não me engano, posso estar enganado. Depois a galera dos comentários, eles podem até me corrigir. Mas não faz muito tempo atrás aí que a Fórmula 1 chegou a tentar bolar essa ideia de colocar em largada lançada, né? Tentou na morte do CN90, mas só que o que aconteceu? Eles recusam, porque é tradição deles manter o carro na pole, paradinho, largada parada. Largada lançada só quando é em chuva e ainda com safety car, que é uma das coisas mais horrendas, porque os caras... Na verdade, isso já foi revogado nessa temporada já. Agora, quando tiver chuva, eles vão fazer a volta de apresentação, vão parar e vão largar parados como era antigamente. Então.
E eu não sei, aí bem lembraram da questão aí, o Alonso ele não está acostumado com esse negócio de largar lançada. Ele vai Não ter que sei fazer se isso pode treinamento. ser Ele vai ter que prejudicial. fazer treinamento pra volta lançada. Porque vai ter que colocar o carro. Por exemplo, se o Tony passar por ele na direita, na reta principal. Pior que o Tony, se deixar, ele aproveita o vácuo e passa, meu amigo. Mas na direita não é. Mas na direita não é muito do Tony, né? O Tony ele sempre vai por fora, né? A marca É registrada do verdade, vai Tony pela sempre foi esquerda. relargada por fora. É. Vai pela esquerda. Mas tô, Uhum. mas tô pensando, se vamos pensar, você vai colocar o Alonso vai tentar fechar pela direita. E como você bem falou, Fernando, o Tony pode colocar pela esquerda. Se fechar uma porta, abre outra. A não ser que falem pro Alonso, porque na Indy não tem aquela regra de mudar a trajetória uma vez, né? É, A exatamente. Indy não tem essa regra. Mas aí seria arriscado, vai. Seria arriscado. O Mas, Alonso ele vai ser prudente, né? É engraçado, é que nem tipo o Villeneuve. O Villeneuve, quando ele sempre largou lançado, ele foi para a Fórmula 1, ele não conseguiu, durante toda a carreira dele, fazer largada parada. mas o Villeneuve ganhou aquele título em É, 97 fazendo aproveitando-se das ultrapassagens. É, então, mas as ultrapassagens, porque largada ele sempre largou mal. Ele sempre largou Isso mal eu lembro parado. quando a primeira corrida dele no GP da Austrália de 96. Ele teve quase um acidente naquela vez. Uhum. Aí em 97, o ano que ele foi campeão, ele cagou a corrida inteira dele na largada. É, o curioso é que teve uma coisa no Brasil que o Deneve largou tão mal na primeira curva. A sorte dele que tem um acidente lá atrás que pensa que teve uma nova largada. Aí, 97, foi exatamente 97, corrida que ele na ganhou. primeira curva. Exatamente, na entrada do S do Senna. meu filho. Exatamente. E E ele se aí, vamos ver o que aproveitou vai da largada acontecer. lançada, né? Então, Então, vamos ver o que vai acontecer. Vai ser uma experiência. Eu acho que todo mundo que vai ligar na Band, no Band Esporte, no domingo que vem, vai certamente ficar de olho para ver o que o Alonso vai tirar da cartola. Porque Incluído nós três, né, que nós vamos acompanhar. é, nós nós vamos três. acompanhar. E na segunda-feira nós vamos repercutir, nós vamos mostrar para você também, para quem está acompanhando no YouTube, a chegada dessa prova aí. Que promete ser interessante. Vai ser um negócio embaçado. Vai ser um negócio embaçado. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora para a gente falar da MotoGP. Teve etapa na França, aliás, um final de semana meio louco, né? Que a França recebeu duas categorias internacionais no mesmo país. É louco. No mesmo fim de semana. Então, no mesmo final de semana, é embaçado. Ah, tanto que teve até por isso a Fórmula E, que nós vamos falar depois, teve que só pôr uma corrida e não duas, como é coisa de costume. Pra você ver como é que é o negócio. Além das categorias que tivemos na MotoGP, e na MotoGP principal, a que fechou esse final de semana, o nosso queridíssimo Valentino Rossi estava com a vitória na mão até a última curva. Quando aconteceu a queda, né, que ele teve na última volta e deu aí a vitória de presente de maneira inacreditável, né, Fernando? Não dá para entender o que aconteceu, né? Realmente um erro que para o Valentino Rossi foi um erro bobo, né? Um erro infantil. Ele acabou fazendo a curva barriguda, né? E acabou perdendo a posição para o Vinhales, né? Aliás, ele perdeu a posição do jeito que ele tinha ganhado a posição do Vinhales, né? Na primeira chicane, onde ele ultrapassou o Vinhales, né? E depois na última curva ele fez a curva barriguda, acabou perdendo a posição e de quebra acabou caindo, perdendo completamente a corrida, né? E E o teve. interessante, ô César, é o seguinte: o interessante é o seguinte, é o próprio Valentino reconhecer
o seu erro. Pra você ver, na época do Jorge, quando na Yamaha era com o Jorge Lourenço, os dois os dois não olhavam na cara do outro. Agora nessa fase Vinhales, o Valentino tá mais humilde, com os dois trocam de ideias. Não sei como vai ser nas próximas corridas, mas Aliás, a gente já viu como que é aliás, nós temos que falar aqui, o seguinte, os dois, inclusive, falaram na coletiva, né? Depois dessa semana, muito pela situação do Nick Hayden, né? Que É, sofreu um gravíssimo acidente absurdo, uma tentativa de homicídio de um cidadão andando de carro no meio da rua. Ele vê lá um motociclista e resolve tentar matar o cidadão. E onde estava o Nick Hayden andando de bicicleta, onde ele gostava muito de fazer, ele foi campeão mundial na MotoGP em 2006, se eu não me engano. E foi triste o negócio, foi embaçado. E a situação do Nick Hayden nesse momento, no momento que nós estamos gravando agora, pode ser que durante a semana mude, mas no momento que nós estamos gravando agora, o estado dele é crítico, muito crítico, uma situação dele é delicadíssima. Eu ainda não vi a nota nova do hospital, mas ontem a informação que o hospital deu é que a situação estava realmente muito crítica e me parece que vai ser muito irreversível, né? Acho que não tem muito o que fazer, não, né, Fernando? Olha, nessas situações aí, a gente tem que orar muito para Deus, né? É uma situação que eu acredito que só, só mesmo Deus, só o Pai pode reverter essa situação aí do Nick Hayden, né? É uma pena, não é uma coisa, lógico, é duro falar isso. complicado. É duro. É complicado falar isso num negócio desse. O Nick Hayden, que foi o que mais disputou na MotoGP, mais de 300 corridas, foi campeão mundial, foi vice-campeão uma vez, era um piloto que depois, inclusive esse ano, foi para a Superbike, onde foi 16º colocado na última corrida, agora, em Imola, semana passada, no final de semana, inclusive até o Lago tinha falado da transmissão, do quanto que, da qualidade que ele tem. Vinha um momento da carreira que ele estava realmente curtindo, sempre gostou de pilotar, sempre gostou de fazer, e de repente vem um cidadão que eu não sei o que ele faz na vida, que um motorista faz numa situação dessa, e chegar, atropelar o cara, fugir, não ser preso, não acontecer nada com o cara, por tentar matar um cidadão que estava andando de bicicleta na rua, ou na rua, ou na estrada. E aconteceu o que aconteceu, só para lembrar, ele teve traumatismo craniano, múltiplas fraturas, está internado no hospital desde quinta-feira, quando sofreu o acidente, e no hospital que foi ainda na França, foi levado para a Itália agora, no hospital pertinho da cidade onde ele nasceu. O pai está na Itália com os netos, a mãe, a esposa e a tia foram para o hospital na França para visitar, para fazer toda a transição para a Itália. Mas é uma situação, infelizmente, muito irreversível pela situação dele. E o tempo que ele levou de atendimento, para levar para o hospital e fazer todo aquele processo de cirurgia, me se coloca, né, nessa questão. O Nick Hayden realmente, definitivamente, é um piloto que ele elevou o patamar histórico na categoria, como piloto, como um cara muito querido pela categoria. O próprio Valentino Rossi falou isso na coletiva, que ele conversou com os médicos do hospital ainda na quinta-feira e ele já percebia a situação crítica que estava acontecendo.
Ah, lembrando, nesse momento agora, nós estamos gravando aqui nesse momento, não saiu normalmente a nota do domingo diária do hospital, lá onde ele está. Inclusive, o site da MotoGP tem divulgado notas frequentemente. Então, a gente está de olho aí. Me parece que é uma situação muito irreversível. Não é uma coisa que é uma situação que não dá muito o que se fazer. Que você fazer uma cirurgia ali agora é complicado de se fazer. Não é uma situação muito prática. E o Render realmente, a gente espera que ele possa sair dessa, mas acho muito, muito improvável que aconteceu. Agora, né, ô César, na moral, né? Um cidadão sai de casa para atropelar uma pessoa e não prestar socorro é dose, né? É, dose e ainda por cima é uma irresponsabilidade. Você nem devia ter saído de casa. E o Nick Hayden, Pois é. e o Nick Hayden tá lá, ele sempre curtiu andar de bicicleta. Vai lá, tá andando e aí é vítima de um idiota, ou para não dizer coisa pior, que vai lá e o atropela. E agora ele tá numa situação irreversível. Vamos ver, vamos aguardar. Parece que amanhã, se eu não me engano, vai ser uma nota, nessa segunda-feira vai ser uma outra nota. Lá no nosso blog, lá no nosso site, Bandeira no, quadriculada blog.wordpress.com. exatamente, nós vamos botar também a nota dessa segunda-feira que deverá ser lançada no hospital, que provavelmente deverá ser o decreto do que vai acontecer com ele, porque realmente a situação ficou muito delicada. E eu espero que o judiciário francês bote esse cidadão na cadeia e coloque uma pena de morte. Tem que lembrar você, pena de morte não existe mais na França. É prisão Não existe perpétua. mais. Pena de morte A foi. prisão perpétua. Então. É a melhor coisa para esse cidadão. O que acontece na França é que a pena de morte foi revogada desde os anos 60. Exatamente. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que na briga do campeonato mudou a liderança, né? Vinhales, né? E olha logo no primeiro ano dele na Yamaha. O Vinhares pode-se dizer que vai dar um percalço no Rossi, no Marques, ou Fernando? Vai dar. Vai dar. Eu acho que é um grande nome para essa temporada, é um dos favoritos do título sem nenhuma dúvida. E outra revelação também é o piloto da casa, Johan Zarco. Foi segundo hoje. O Zarco consegue, e olha que o piloto, ele gosta de ultrapassar o Zarco. Ele é muito agressivo. E a próxima corrida vai ser bom, né? Vai ser em Mugello, né? Na Itália. E certamente nós vamos saber o que vai acontecer nessa próxima corrida. Aí pode começar a definir o campeonato, hein? Eu acho que a partir daí que as coisas vão começar a se definir o que vai acontecer. E o senhor espanhol, o Mike Marquez, ele vai ter que correr de um prejuízo gigante. Não é pouca coisa, não. E olha que o Mark Marques não tá conseguindo, não tá em um bom ano não. Ele só venceu nos Estados Unidos, ele tem caído muito. Então, talvez seja o excesso de arrogância. Não, é inflado mesmo. Vamos aguardar, vamos aguardar. Bom, outra corrida que teve na França, outra corrida que teve nesse final de semana, só que na Fórmula E, nós tivemos uma corrida ao invés de duas, como nós estamos acostumados. E foi uma corrida, no mínimo, que aconteceu muita polêmica, né? Caralho, o Lucas de Grassi parou poucas e boas, inclusive, depois da prova. Ele, olha, só faltou. Como é que eu posso dizer? Mandar pra puta de leste, mandou então, ir para o Pata, algo do tipo.
que ele estava deixa eu fazer uma realmente... pergunta. Ele falou vai dar a bunda pra alguém? Olha, não, foi perto, não? Foi perto. Ele reclamou e reclamou da Fórmula E pelo formato que foi feito, de não ter a possibilidade de ter uma chance de aumentar como é que eu vou dizer, aquele botãozinho, né? O push to pass? O Para fan poder se livrar dessa situação. Que, lógico, ele não teve culpa no acidente, no meu modo de ver, avaliando o acidente. Eu acho que ele não tem culpa. Não sei se vocês têm uma opinião diferente a mim. Mas ele realmente ficou puto. Ele teve que pegar o outro carro, chegou no outro carro e teve o mesmo problema. E não é só isso, também a Audi, você tem um tempo mínimo para você fazer uma troca de um carro para o outro. No caso do Lucas, parece que ele foi ele não teve esse tempo mínimo. Aí deram a punição dele de barata até. E aí prejudicou a corrida dele. E aí, Fernando, o Lucas de Graça pelo acidente teve culpa? Não teve culpa? Foi irresponsável? Não foi irresponsável? O cidadão que bateu com ele também foi irresponsável? Não foi irresponsável? Como é que você avalia isso aí? Olha, rapaz, eu acredito que a questão do Lucas de Graça é o seguinte, viu? A Audi, na verdade, tá parecendo a Williams. Pode-se dizer que é a Williams da Fórmula E, viu? Porque é só azar. Já faz 3 anos que ele tá batendo na trave. Quando não é o pit stop, é punição. Também ele tem que parar um pouco com esse vitimismo, né? Vamos ser sinceros, né? Mas a Audi Mas pera lá. Mas pera lá. Um cidadão, ele tá entrando na curva, vem um cidadão e vem bater nele, né, uma curva fechada daquela? Vitimismo? Então, aí isso me lembra uma coisa, foi para você falar, isso me lembra uma coisa, teve uma corrida da DTM, tem até no YouTube, um incidente entre o Keck Rosberg e o Alessandro Nannini. O Nannini tava lá na frente e o Keck Rosberg ia fazer a ultrapassagem, certo? Certo. Eles iam entrar numa curva à direita, o Rosberg ultrapassou, certo? E ele viu que o Nannini estava vindo. Ele simplesmente mudou a trajetória e freou antes, fazendo com que o Nannini batesse, sabe? Aí o que aconteceu? Chamaram o chefe de equipe, detalhe, funcionário do Keck Rosberg, porque a equipe era do Keck Rosberg. Ah, sim. Equipe fábrica da Opel. Eles falou que a culpa do acidente foi do Nannini, porque o Nannini foi irresponsável na hora. Mas pera lá, foi o Rosberg, a imagem foi clara, porque pegou a imagem da transmissão, foi de cima no helicóptero. Deu para ver claramente que o Rosberg tinha mudado a trajetória e freado de propósito para bater. Pra deixar o Nannini se ferrar. E também tem outra também, meus amigos. O Nannini, o nosso amigo de Graça, tá tentando andar na Audi. Ele disputa 2 competições, além da Fórmula E, ele disputa o Endurance. E ele era na Audi no Endurance. Era E aí? Culpa foi de quem? Olha, olhando que o de Graça ele estava tomando a ultrapassagem, ele estava na direção da curva. Porém, o Félix da Costa, ele estava defendendo sua posição também. Eu acredito que foi culpa dos dois. Olhando as imagens, os dois fizeram besteira ali. O de Graça ele poderia ter recuado, né? Tudo.
E o Félix da Costa, vendo que o de Graça já estava indo, ele poderia ter recuado também. Os dois, nenhum dos dois recuou, a batida era certa, né? Muito bem. Próxima corrida, né, César? Será em Berlim, né? Dia 10 e 11 de junho. É exatamente, rodada dupla como de costume. E a Exatamente. volta ao autódromo, ao aeroporto de Tempelhof, né? É símbolo da reunificação da Alemanha e foi usado como base americana em Berlim quando a Berlim era dividida entre Ocidente e Oriente. Uhum. Exatamente. Exatamente. Lugar histórico. Bom, falando agora da Fórmula da Copa Truck, que é aquela turma que era da Fórmula Truck, que agora criaram o seu próprio campeonato, que a partir da semana que vem vai finalmente estrear com transmissão nos canais de Sport TV. Nós vamos ter aí a nova categoria. Meu caro Fernando Modulado, a pergunta que não quer calar. Como que vai ser a aceitação do público para esse evento da primeira etapa? Olha, vai ser diferente, né? Primeiramente, os fãs vão estranhar, né? Primeiro essa questão de duas categorias e essa questão de quem é quem, né? Se bem que a Copa Truck tem os nomes mais conhecidos, né? A maioria dos conhecidos da Fórmula Truck que a gente conhecia tá na Copa Truck, e na Fórmula Truck de conhecidos é só o Wellington Cirino e o Paulo Salustiano, né? O resto são todos... Tem a Débora Rodrigues também, o Felipe Japone. Sim. Não, eu tô dizendo que na Copa Truck tá a maioria, que é o Felipe Jafone, a Débora Martins, a Débora Rodrigues, o Renato Martins, Beto Monteiro, tal. E na Fórmula Truck, dos nomes conhecidos, só ficou o Wellington Cirino e o Paulo Salustiano. E sendo que só acho que das equipes de fábrica na Fórmula Truck só ficou a Mercedes. Que na verdade é a equipe da Neuza, né? Da Neuza Félix, que é a dona da equipe. Por isso que ela permanece na Fórmula Truck. Só para lembrar, mas a gente não sabe ainda se o Giafone vai estar na corrida ou não na primeira etapa, porque tem as 500 milhas de Indianápolis na Band. Então não sabemos ainda se ele vai comentar a prova ou se ele vai correr a prova lá na Copa Truck. Sim. Gente, é uma notícia antiga de semana passada e que eu vi aqui, certo? E não sabia. O Wellington Cirino, que eu acabei de falar agora, ele está indo ele foi para a Copa Truck. Ele se desligou mesmo da Fórmula Truck. Tá. Mas e aí, César? Como é que você vê essa primeira etapa que vai pintar na semana que vem? Tudo bem, vai ter o apoio do Sport TV e tudo mais, então tem essa questão aí do Felipe Japone, se ele vai correr ou não por causa da Band com a Fórmula Indy das 500 milhas de Indianápolis, também vai acontecer nesse domingo. Mas e aí, como é que é a sua expectativa? A expectativa é que estreia bem, mas eles deveriam ter escolhido outra data. Não dá pra colocar nesse domingo. Deveriam ter escolhido outra data até. Porque não dá pra. Pelo que eu vi aqui, a primeira e a segunda corrida serão entre 2 e 3 horas da tarde. E vai ser justamente, vamos dizer assim, no trecho final, né? Das 500 milhas. Do meio pro final da corrida, onde o bicho vai pegar. Então, vai ser complicado. Só se... O bom é que o Sport TV transmite em horários alternativos também. Tem os VTs em horários alternativos. Né? Sim. Agora mas faltou, né, decência. Sabia-se que o Japone tem esse trabalho na Band de comentar a Indy.
poxa, faltou um pouquinho de, né? De bom senso, né? Agora resta saber quem vai para Indianápolis, né? Comentar a corrida. Tem o Celso Miranda. Acho que não. Hã? Acho que não. Acho que não. Porque vamos ter a Liga dos Campeões no sábado. É verdade. Não, mas a Com, Liga dos com, Campeões não seria no dia 3 de com- junho? eu acho que eles vão fazer daqui, do Brasil. Só vai estar o repórter lá, o Gustavo Berton, que está lá, inclusive. Ah, sim. Uhum. Mas aí acho que quem comentaria seria o Celso Miranda. Mas tem que ver. Tem que ver qual vai ser a decisão do Japão, né? É uma decisão muito difícil. Porque você tem uma questão na televisão. Se largar uma transmissão em Campeonato de Anápolis para ir numa categoria chamada iniciante, uma primeira corrida, uma Copa Truck, que é, digamos, uma rival da Fórmula Truck da própria Band, É? Tem essa ainda. E outra coisa, o Felipe Jafone, ele querendo ou não, ele é o líder, se não é um dos líderes, ele é o líder principal da ANET que está organizando a Copa Truck, né? Ele que começou, ele e o Renato Martins que começaram isso por causa da desavença que eles tiveram com a Neuza, né? E agora, eu acredito, complementando esse negócio da Copa Truck, agora com essa notícia que a gente soube agora, que o Wellington Cirino, que era o grande nome da Fórmula Truck, era o Wellington Cirino, que era vamos dizer, era o, não desmerecendo o Salustiano, mas era o piloto de ponta da Fórmula Truck, né? Agora ele foi para a Copa Truck, eu acho que agora é jogar a pá de terra na sepultura da Fórmula Truck, na minha opinião. lembrando que a Band ainda mostra com a Fórmula Truck, né? A Fórmula Truck, sim, tem contrato ainda por até 2019, se não me engano. Isso. Mas era óbvio, o próprio Eduardo Longino chegou a dizer que o público praticamente mingou por conta Teve boa aceitação. Teve boa aceitação em Rivera, no Uruguai. Foi um grande público para Rivera. Mas é porque era a primeira corrida lá, né? Então, que o público nessa cidade, né, como Rivera, que fica na divisa com o Uruguai, né, é uma outra cultura, eles vão aonde vão, não importa a categoria que for. Né? Uma outra, como é que eu vou dizer? Uma outra visão de automobilismo. Por exemplo, Exatamente. lá na Argentina e no Uruguai, os caras vão pra tudo qualquer corrida mesmo. Aqui no Brasil, os caras ficam meio receosos e tal. Se você tem uma ruptura em qualquer categoria, o público esvazia. Por exemplo, a Porsche 103 Cup, que é uma categoria que eu acho que é a melhor do Brasil, na minha opinião, melhor. Acho até melhor que a Stock. Se for parar para analisar, não tem público. Porque as transmissões elas são feitas no canal do YouTube e o ZT completo lá no Sport TV. Semana depois. E olha que só disputam Interlagos, hein? Ou vão pra quiçá, algum circuito. São 3 corridas que acontecem em Interlagos. Uma de endurance e outras 2 pelo campeonato. E o público não aparece. Simplesmente não aparece. Tudo bem que na transmissão tem muita gente que assiste no canal do YouTube, mas no autódromo é vergonhoso. Se caso a Porsche Cup tivesse na Argentina, ia lotar um autódromo. Exatamente, né? Vai ter uma corrida lá, inclusive, né? Na Argentina, agora. Na Argentina o ingresso é barato, o carro é desenvolvido constantemente, lá não tem essa história de importação ou não. Lá os caras desenvolvem o carro mesmo e lá tem competição. Por isso que todo mundo vai querer ver corrida. A TC 2000, todo mundo vai lá para Termas de Rio Hondo, é o Zonda, Oscar Álvares em Buenos Aires. E olha
E olha que a Porsche da Scrap tinha uma corrida na Espanha um tempo atrás. Ah, É e uma corria, categoria que está há 6 anos aí. e corria em Portugal, na época do Mesquita. Corria em Sim. Estoril. Então, eu acho até que a Porsche deveria ter uma atenção maior do público, porque essa zona que está sendo a prova da Truck, a Stock, e até se fosse dar apoio para a Stock, para a Truck, que deve apoio para a Truck de maneira decente. Não se pode esvaziar desse jeito só porque os pilotinhos, queridinhos, foram para a Copa Truck por um problema da Neuza. Não, e sem contar que a Neuza ela falou que estava havendo um acordo para ter corridas no México e nos Estados Unidos. Como vai ter Então, coisa que de é uma caminhão? coisa. Que é uma coisa que nem esse lixo da CBA não tem peito, para nada. Os caras não têm peito de fazer corrida fora do Brasil. Uhum. Não, aí vem essa. É igual briguinha. Quem é pró-truck e quem não é pró-truck. Parece briga de petista com femidista lá, o caralho. É, também vai pro raio do bata. É, essa briguinha, esse papo desgraçado. Então, tem essas coisas, esses detalhes aí, essas briguinhas, aí o público esvazia e depois não sabe por que o automobilismo desmancha, que a CBA não dá atenção nenhuma, que a coisa não vai para frente, porque a coisa não dá certo, não tem isso, porque aquilo. O povo não sabe reclamar, o povo só sabe espernear. Parece o público na NASCAR que reclama do Edgar Melo Filho. Chega a ser absurdo. Não pode ter uma mulher na presidência de uma categoria que já reclama, que já faz mimimi, porque ela mudou tanto. Gente, é o trabalho dela que ela está fazendo. Você pode até duvidar da questão do desvio de dinheiro, das irregularidades que podem ter acontecido na categoria. Ok. Depois até investigar e mostrar. Agora, espera um pouquinho. Sair de uma categoria com uma decisão dela, de fazer uma mudança geral e querer aumentar, fazer uma categoria sem internacional, pelo amor de Deus. Tudo bem que eu espero que a Copa Truck faça sucesso e tal, mas olha, vamos na moral, e pensar pequeno, porque uma mulher teve uma decisão de querer ter uma corrida no México, ou no caramba, ou no caralho a quatro, vai morrer de parta. Que se lasque. Não, eu fico extremamente puto de ver um cidadão de terno e gravata ou um piloto reclamar de uma senhora que está tentando modernizar a categoria por algum motivo. Não. Vamos fazer a categoria internacional? Vamos fazer fora do Brasil? Ah, não vou precisar. Vou correr em casa. Fica perto dos filhos. Vamos lá, é nóis. Vai pra Copa Truck. Brincadeira. Não. É que assim, ela falou assim que ela estava pensando em correr no México dos Estados Unidos, mas visto que ela está tentando fazer isso sem o apoio, porque ela não tem muitos patrocinadores, né? Ela está andando pelas próprias pernas, porque os traidores foram para outra categoria, criaram a própria. Não. Aí eu pergunto, que conjunto de piloto é esse? Que associação de piloto é essa? Você está em prol da categoria ou você quer sumir uma categoria para criar outra, para criar racha de mimimi político? É que assim, segundo eles, eu não estou defendendo. Eu estou falando o que eles disseram. Que empresas como uma marca de cervejaria, como a antiga fornecedora de pneus, foram destratados por ela. Ela simplesmente, em vez de falar e conversar que não iria renovar o contrato, simplesmente ela não falou nada, deixou eles. Também diz que
houve calotes em pagamentos. Eu estou falando uma coisa que eles disseram que eles viram e presenciaram. Se houve calote, se houve algum roubo do dinheiro, prenda a pessoa, então. Se é considerado crime. Se é considerado crime. Ué. Se a pessoa cometeu um homicídio, eu vou na porta da rua, vai lá, aconteceu um assassinato na rua tal, na esquina tal, com tal pessoa. O que você tem que fazer? Cadeia. Bota pra prender. Agora, se ela desviou dinheiro, se ela fez calote, fez o diabo a 4, prendeu uma pessoa. Por que não tiveram peito pra prender a dona Neuza? Falar que a categoria é fácil. Agora, prender a pessoa que fez calote, desviou dinheiro, ninguém tem. Ninguém tem peito em fazer isso. Porque já desmoralizou a categoria. Tá querendo demais. Tá fácil, né? Tá fácil criar a categoria nesse Brasil. Vou chegar lá, não, vou criar um grupinho dos amigos da rua da puta que pariu. E aí, vou fazer um puta campeonato, que não vai ser bosta nenhuma, porque só vai ficar nacionalmente. Internacionalmente não vai servir pra nada, porque aqui é o quintal da casa do Felipe Jafone, do Wellington Celino, da Débora Rodrigues, do Renato Martins. Do Renato Martins, é o quintalzinho lá. Só falta um churrasco, uma carninha lá e beleza, tá tudo em casa. Agora, expandir a categoria para fora do Brasil, ninguém faz. Por que não? Porque a pessoa fez um calote, ele pagou não sei o quem, para quem, se foi pro cachorro, se foi pro... Não, mas infelizmente quem foi prejudicada foi a Fórmula Truck, né? Que hoje mingua com... Agora acho que com 10 caminhões no grid, porque o Wellington Cirino anunciou que vai correr na Copa Truck, né? Mas porra, entendeu? Se fez calote, era pra presidente ser preso. Eles iriam denunciar e prender a pessoa. Falar é fácil. E assumir o comando da Fórmula Truck também. Mas quem que podia fazer isso era a CBA, né? Mas a CBA é CBA, né? A CBA não é igual. Como é que fala? Pessoa morta. A pessoa morreu, é a CBA, dá na mesma. Uhum. Entendeu? Ou então, melhor, é igual aquele empresário que ele quer pagar a prestadora de serviço e na hora de pagar, vem que é travesti. Ele vê o teste do banheiro, né? Quando a pessoa mija de pé. Exatamente. Para os pilotos pegarem, denunciar a Polícia Federal, denunciarem a toca toda. E vamos lá, aí você pega a Félix, pronto. Poxa, é tão difícil. Falar é fácil, agora quero ver fazer. Quero ver fazer. Isso não faz. Não faz de jeito nenhum. Porque brasileiro, seja piloto, seja dirigente, seja microempreendedor, patrocinador, eles morrem de medo de Polícia Federal. Ainda mais cara rico, como é a Débora Rodrigues, Felipe Jafone, o Wellington Celino, tudo cara milionário. O filhinho do Piquet, que também deve estar indo para essa Copa Truck. Tudo filhinho de papai. Porque se eles denunciassem lá a Neuza por calote ou desvio de dinheiro, daqui a pouco ia chegar a Polícia Federal na casa deles e ia pegar alguma coisa que fosse deles lá. Por isso que eles não têm peito de denunciar dirigente. É igual o futebol. Quero ver alguém denunciar ou prender, por exemplo, o Eurico Miranda. Não tem peito. Quem não tem peito, come o cu. Basicamente é isso. É igual você ter um cachorro e eu não um cachorro. Se você tem o seu cachorro, que é o seu pior escudeiro. Se eu conseguir, digamos assim,
pegar alguém para levar para casa, não leva. Entendeu? É negócio. Compra o bandido, pega o bandido e leva para casa. É o que acontece com essa situação aí. Esse mimimi político. Político. Basicamente é isso. Não é nada. Entendeu? Essa é a realidade. Às vezes nós temos que tomar vergonha na cara de certos outros do Brasil para rever conceitos. Se não haver conceitos, amigão, na boa, era melhor ter ficado quieto. Bom, último assunto do programa de hoje. Claro, não podia falar da Fórmula 1 porque a Haas parece que anunciou uma nova pintura. Que parada é essa, Fernando? Me explica aí, vai. Na verdade não é pintura, na verdade é um retoque que fizeram no carro. Eles tiraram os detalhes vermelhos, agora eles deixaram o carro mais monocromático, né? Um cinza escuro com preto e o cinza claro. Só isso que mudou. Do resto não foi nada. Esse foi o grande assunto da Fórmula 1 para hoje, vamos dizer assim. Só tem isso. Eu nem vou comentar. De tão importante, devido à tamanha importância de hoje, essa notícia de tanto destaque, eu nem vou comentar. Eu não tenho um intelecto suficiente para comentar esse assunto. Eu não tenho nem que comentar, porque por pintura eu preciso pintar minha área. Não fala isso, rapaz. Calma. Tem crianças ouvindo. Não fala. Então. Ai, Brasil. Olha, vou te falar uma coisa, hein? Olha, eu não sei, viu? Depois dessa. Vamos lá para o destaque final de cada um, por favor. Thiago. Nada a comentar. Fernando Bortolazzi. Idem. Bacana, hein? Olha, vou encerrar o programa, vou fazer o seguinte. Fazer alguns lembretes para vocês. Acessem nosso canal do YouTube. Tem lá o nosso Twitter, também nossas redes sociais, a nossa page, lá no Facebook também. Lembro para vocês que na segunda-feira que vem, tem que ser dia 22, dia 29, né? Nós vamos ter um programa especial aqui para a gente falar de todo o final de semana, que vai ser no dia 28. Nós vamos fazer em Indianápolis e tudo mais e tal. Quero aproveitar também para fazer meu jabacinho maroto, que é o seguinte: no meu canal, pessoal, que eu tenho nessa semana, tem muita coisa que vai ser voltada também para a Copa da Alemanha. Vamos acompanhar de perto a decisão entre a Eintracht Frankfurt e o Borussia Dortmund também. Vamos também mostrar na íntegra uma final de 1989 entre Dortmund e Werder Bremen. Vamos voltar no tempo para relembrar um pouco da história. E eu conto com o apoio de vocês aí, para se inscreverem no canal lá também. E dar um apoio moral aqui para nós, que temos nossos trabalhos individuais, né? O César, tem também aí alguma dica para quem acompanha o seu trabalho paralelo a esse? Sim, nessa semana eu vou fazer lá vamos dizer, no Le Monde Français, que é o blog de política francesa, e tem no nosso portal o Mundo do Cezão. A gente vai acompanhar tanto as entrevistas dos líderes de partido no Reino Unido, que no dia 8 de junho teremos a eleição geral, e além das análises sobre o primeiro semana do governo Hollande e também sobre política alemã. Vamos fazer isso além da crise política aqui no Brasil. Fernando Bortolazzi, quer fazer o seu jabá? Aproveite agora. Bom, o meu jabá é que o projeto futuro aqui mesmo do Bandeira Quadriculada, a gente vai ter uma sessão de gameplays, né? Vamos esperar para ver. Estamos acertando aqui uns detalhes aqui em questão de equipamento. E em breve a gente vai ter aí umas gameplays, jogos antigos, jogos novos aqui pra gente. Opa, boa, isso aí, né? Muito pra você aí, galerinha, que costuma jogar modo carreira, que costuma jogar também com modo multiplayer também.
Estamos aí para isso, para trazer para vocês muita coisa aí ligado em todo o Brasil. Tá certo? Grande semana para todo mundo. Que Deus abençoe a todos vocês. Se eu falei alguma asneira, algo que não concorde com a pessoa, não é de minha responsabilidade. Tá? Não me culpe. Não me culpe. Porque nem tudo na vida, nem tudo na vida é perfeito. Então, esse programa aqui, ele acontece de tudo. Então, às vezes, sair alguma discordância que você não goste, algo pode ser verdade, outro pode ser zoeira, ou você depende da ocasião, sabe como é que é? Então, você sabe, né? Vou deixar aí nos comentários se eu falei alguma coisa. Não é por desrespeito, tá? É apenas uma questão de situações que a gente pode comparar, assim, né? Então, um abraço pra vocês e até semana que vem.